E aí, pessoal, estamos aqui para mais uma aula de física, continuamos os assuntos falando sobre eletricidade. Então, não assistiu o vídeo passado ainda, assista sobre energia elétrica, é importante. A aula de hoje, a gente vai falar, vou me diminuir aqui um pouquinho, sobre cargas elétricas. Então, antes de começar a falar sobre cargas elétricas, eu acho que é importante a gente relembrar alguns conceitos. Então, para isso, eu pergunto para vocês, coloquei essas imagens diferentes aqui, né? Um cachorro, ferro, ouro, uma pedra. Qual que é fundamentalmente a diferença entre um cachorro, ferro, ouro e pedra? O que diferencia do que as coisas são feitas? Se a gente relembrar dos assuntos, né, o que a gente pode fazer? Se a gente pegasse uma lupa e desse zoom aqui, na menor parte que a gente conseguir dar zoom aqui, o que a gente vai encontrar do que as coisas são feitas? A gente vai encontrar que as coisas são feitas de átomos, né? A matéria ela é composta por moléculas, essas moléculas elas são compostas por átomos e os átomos são compostos por partículas diferentes. Então a gente tem no núcleo atômico o que a gente chama de prótons e nêutrons, partículas, e a gente tem rodando esse núcleo elétrons, né? Partículas. Na verdade, como curiosidade, quem quiser pesquisar depois, prótons e nêutrons são formados por partículas ainda menores. O elétron não, o elétron é uma partícula elementar. Não tem como quebrar um elétron no meio. Mas a gente consegue separar. Quer dizer, a gente não consegue, mas quem quiser pesquisar aí sobre o que são quarks, é uma curiosidade legal para se olhar. Então, lembrando que as coisas são compostas de átomos e que átomos são compostos por prótons, nêutrons e elétrons. Quais são as características, né, de um átomo? O que diferencia um átomo? Aí eu trouxe aqui a tabela periódica dos elementos. Aqui estão catalogados todos os elementos conhecidos e formados. Alguns dos últimos elementos na tabela periódica foi feito por seres humanos, porque eles são muito grandes para acontecerem na natureza. Então, o que a tabela periódica de elementos nos mostra? Todos os elementos possíveis de se ter com essa combinação. Sabendo que os átomos são compostos por prótons, nêutrons e elétrons, a maneira como eles são compostos forma um elemento diferente. O que forma um elemento diferente? A quantidade de prótons que um átomo tem. Então, para a gente saber as características das partículas que compõem átomos, a gente tem que no núcleo atômico a gente tem os prótons, que são partículas com algo que a gente definiu como carga elétrica positiva, que é uma característica dessa partícula. Assim como as coisas têm massa, algumas coisas têm carga elétrica. Prótons e elétrons têm essa mesma característica de carga, só que elas são opostas. Elas são iguais, são semelhantes, só que elas são exatamente opostas. Então a gente definiu que uma a gente vai chamar de positiva e a outra a gente vai chamar de negativa. E no núcleo atômico a gente também tem os nêutrons, que eles não possuem carga elétrica. Então uma carga neutra nula. E o que diferencia, né, um elemento do outro? O que diferencia ouro de ferro, de prata? O que diferencia é a quantidade de prótons no núcleo do átomo. Então, se a gente olhar a tabela periódica de elementos, a tabela está seguindo a ordem da quantidade de prótons que tem no núcleo do átomo. Se um átomo tem um próton no núcleo, ele é um átomo de hidrogênio. Se um átomo tem 2 prótons no núcleo, ele é um átomo de hélio. E assim por diante, cada elemento tem uma quantidade específica de prótons no núcleo atômico. Essa quantidade de número de prótons é tão importante que existe um nome para isso, número atômico, o número de prótons no elemento. E o número de massa é o número de prótons mais nêutrons. Na revisãozinha aqui, que é importante para essa matéria. Então, a tabela periódica vai seguindo essa linha. E se vocês perceberam, se um elemento está neutro, assim, se está normal, digamos, ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Né? A gente pode ver que o hidrogênio, se ele tem um próton, uma carga positiva, ele vai ter um elétron, uma carga negativa. Se o hélio tem 2 prótons, 2 cargas positivas, ele vai ter 2 elétrons, 2 cargas negativas. Então, na natureza é comum que os corpos estejam neutros, que eles tenham a mesma quantidade de prótons e de nêutrons, a mesma quantidade de cargas positivas e de cargas negativas. Quando existe um desequilíbrio da quantidade de cargas que um objeto, um elemento, alguma coisa tenha, esse corpo está eletrizado.
E corpos eletrizados são corpos, eu defini aqui, né? Aqueles que diferem na quantidade de cargas positivas e cargas negativas. Então, se um corpo está lá no seu átomo e aí o átomo perdeu elétrons. Se ele perde carga negativa, ele tem mais carga positiva. Então, ele está eletrizado positivamente. Se o corpo ganha mais elétrons, então ele ganhou carga negativa. Então, ele está eletrizado negativamente. É sempre importante lembrar que os corpos eletrizados, essa diferença de quantidade de cargas, é sempre de elétrons. Porque, se a gente voltar aqui, ó, o próton, ele está no núcleo do átomo. É muito difícil pegar e tirar um próton do núcleo do átomo. Se a gente faz isso, na verdade, a gente quebra o átomo, e quando a gente faz isso, a gente é o que acontece em usinas nucleares. Então, isso libera muita energia. Por isso que é muito difícil fazer. Mas tirar elétrons, os elétrons estão orbitando ali, estão super longe do núcleo. É muito fácil tirar elétron. Então, quando a gente perde carga ou ganha carga, a gente está falando de ganhar ou perder elétrons e nunca prótons. Isso é importante também. Bom, outra característica importante entre cargas é que, vocês já devem ter ouvido isso por aí, mas os opostos se atraem. Isso só vale quando a gente está falando de carga elétrica. A física só vai falar sobre isso. Cargas elétricas de sinais opostos se atraem. Então, se uma carga positiva sente que existe uma carga negativa, essas cargas vão se atrair. Cargas de mesmo sinal se repelem. Então, prótons se repelem, elétrons se repelem. E agora, sabendo disso, trouxe aqui algumas curiosidades que vocês já devem ter percebido por aí. Por exemplo, se vocês já viram uma TV de tubo, se vocês têm contato com uma TV de tubo, já devem ter percebido que depois que a TV liga ou desliga, se vocês aproximarem assim, botarem o braço, né? O que acontece com os pelinhos do braço? A TV atrai, né? Ou se você quiser pegar um balão, você esfregar esse balão na sua roupa, num pedaço de lã, sei lá, na roupa é mais comum, né? Esfrega o balão na sua roupa e você aproxima do cabelo. Esse balão vai puxar os seus cabelos. Isso acontece por atração eletromagnética. Quando você pega um balão, você esfrega na sua roupa, você está arrancando, você está literalmente arrancando elétrons do balão, daquilo que compõe o balão. E aí o balão vai ficar eletrizado, porque ele está com uma diferença agora de prótons e elétrons. Então ele vai começar a atrair as outras coisas. E o cabelo, o pelo é muito fácil de atrair, porque eles conduzem muito fácil, estão muito na extremidade assim, do corpo. Com a TV é a mesma coisa. As TVs de tubo, as de plasma não funcionam assim, mas as TVs de tubo elas funcionavam com raios de elétrons, basicamente, se a gente for resumir, bem resumido. A imagem é formada por raios de elétrons. Então, quando você desliga a TV, você tem muitos elétrons ali, você tem uma diferença, fica eletrizado a tela da TV. Então, se você aproxima ali os seus pelinhos do braço, você vai atrair. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer essas experiências em casa, façam, que é bem da hora. Outra curiosidade massa também. Se os elétrons se repelem, porque eles têm a mesma carga, o que acontece é que a gente nunca está encostando de fato em alguma coisa. Eu nunca estou encostando. Isso aqui é uma ilusão. A gente sente, a gente acha que está encostando, né? Eu acho que eu estou segurando isso aqui. Eu estou segurando, mas eu acho que eu sinto isso daqui. Parece que eu estou tocando. Ops, saiu um pouco. Parece que eu estou tocando o copo, parece que eu estou pisando no chão. Mas o que acontece, na verdade, é que se a gente olhar bem aprofundado, se a gente der um zoom aqui na diferença entre o pé e a superfície, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar os elétrons da sola do seu pé repelindo os elétrons à superfície. Se as coisas estão se repelindo, na verdade, elas nunca se tocam. A gente tem essa sensação, né, porque essas coisas acontecem muito, muito pequenas, mas, na verdade, nada nunca se toca. A gente não toca as coisas. Porque os elétrons do nosso corpo estão repelindo os elétrons dos átomos das outras coisas que a gente está tocando. E o que a gente sente, na verdade, que a gente acha que está tocando, a gente sente a repulsão eletromagnética. A gente sente a repulsão entre os elétrons daquilo que a gente está tocando com os elétrons do nosso corpo. E eu acho isso bem legal. É muito doido parar para pensar sobre isso. Bom, e aí o que acontece
Gente, lembrando, né, que o legal da uma aula gravada é que se eu estiver falando muito rápido, vocês podem pausar aqui, voltar e ver o que eu falei. Lembrando sempre que vocês podem entrar em contato comigo para tirar qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem. Então, agora, continuando aqui, o que acontece se a gente pegar corpos que estão eletrizados e que existem essa diferença da quantidade de cargas e colocar eles em contato? A gente sente isso o tempo todo quando a gente toma choque. Né? Que quando a gente toma choque, sei lá, se você tá com uma blusa assim, e aí você, sei lá, você tá andando de meia por aí, alguma coisa, aí você toca em alguma coisa de metal, você já deve ter sentido um choquezinho. O que é esse choquezinho? É uma passagem de corrente elétrica. E se a gente lembrar da aula passada, corrente elétrica nada mais é do que elétrons em movimento. Então a gente sentiu essa mudança de cargas indo de um corpo para o outro. A gente tomou um choquezinho. Como que esses choques acontecem? Pode acontecer de duas maneiras diferentes, né? Quando a gente entra em contato objetos que estão eletrizados. Se a gente põe um objeto que está eletrizado positivamente, ou seja, lembrando que um objeto eletrizado positivamente, que ele tem mais cargas positivas, então ele perdeu elétrons, porque ele tem mais prótons, ele tem mais carga positiva. E aí a gente coloca ele em contato com outro objeto que está neutro, mesma quantidade de prótons e nêutrons. O que vai acontecer? O universo sempre tende ao equilíbrio, sempre. O universo quer chegar no equilíbrio. Inclusive, se vocês quiserem entrar em outro vídeo aqui que eu falo sobre equilíbrio térmico e sobre a módica térmica do universo, é bem legal também. O universo vai chegar no equilíbrio térmico também, eventualmente, algum dia. Mas voltando aqui para esse exercício, para esse exemplo, se a gente tem um corpo eletrizado positivamente e um corpo neutro, esse corpo eletrizado positivamente, como tem menos elétron, vai acabar traindo os elétrons do outro corpo. Então, o outro corpo também vai perder elétron. Então, o outro corpo também vai ficar eletrizado. E a mesma coisa funcionaria se a gente atraísse dois corpos, um corpo tivesse muito elétron, ou seja, ele está eletrizado negativamente. Se ele está eletrizado negativamente, ele perdeu elétrons. Se ele perdeu se um corpo está eletrizado negativamente, ele ganhou elétrons. Desculpa por isso, ele ganhou elétrons. E se ele ganhou elétrons, se ele tem mais elétrons do que era para ele ter, se ele encosta em outro corpo, ele vai passar esse excesso de elétrons para o outro corpo. Então, esse outro corpo também vai ficar eletrizado. E o que acontece se... É porque aqui eu peguei exemplos, né? Se corpos são de tamanhos diferentes. Então, essa distribuição eletrônica vai depender do tamanho desses objetos, porque as cargas vão se distribuir uniformemente por esses corpos. Se a gente pegar corpos idênticos, iguais, como que a gente consegue ver a quantidade de carga que vai passar de um para o outro? A gente pode tirar a média, né? Imagina se a gente pegar um corpo que está eletrizado com uma carga Q, e aí a gente coloca ele em contato com um corpo neutro, vai ter uma troca de cargas aqui, e aí a gente tem a carga final de cada um como a média das cargas dos objetos iniciais. Aí a gente soma a carga de um com a carga de outro e divide por 2. Então a gente faz a média das cargas. Não sei se isso ficou muito confuso, mas caso tenha ficado, o que eu trouxe aqui? Um exemplo... esqueci de falar isso. Lembrando que isso é importante também. Todo valor de carga elétrica ele é um múltiplo do menor valor de carga elétrica possível, que é o valor da carga do elétron, ou do próton, eles têm o mesmo valor, só que sinais contrários. Então, todo valor de carga é sempre um múltiplo desse valor. O que é um múltiplo, né? A quantidade de, ou tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 milhão, 2 trilhões, a quantidade de elétrons que eu vou ter. E o menor valor de carga possível, que é a carga do elétron, é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Unidade de carga, coulombs. Na física, sempre muito importante ter unidades. Aí eu quis trazer aqui um exemplo para a gente pensar esse negócio de cargas passando, porque acho que um exemplo sempre é bom, né? Para a gente pegar bem a matéria. Então, como isso aqui é uma videoaula, vocês podem pausar agora o vídeo e tentar fazer esse exercício agora com vocês. Vou pausar aqui, na verdade, vocês pausem. Pausaram? Pausaram? Tentei fazer. Boa, vou considerar que vocês tentaram fazer.
Então, o que esse exercício... Eu adaptei esse exercício de um vestibular. O exercício está falando assim: considere duas esferas metálicas idênticas. Então, se tem a mesma massa, são a mesma coisa. Uma tem carga de 8 coulombs e a outra tem carga de menos 16 coulombs. Então, uma está positiva e a outra está negativa. A gente coloca as duas em contato. E aí o exercício pergunta qual que é o valor da carga que estava inicialmente positiva. Mas tanto faz porque as duas vão estar exatamente iguais. O que tem que fazer? Pô, uma tem 8 de carga e a outra tem menos 16. Elas vão entrar em contato e como o universo tende a entrar em equilíbrio, elas vão trocar cargas de modo que elas vão ficar com a mesma carga no final. Essa mesma carga vai ser a média dessas cargas. Então, sabendo aqui que se eu botar duas cargas em contato para descobrir o valor de carga de cada uma depois do contato, eu só preciso somar e dividir por 2, eu vou fazer exatamente isso. Eu vou pegar aqui, a primeira carga é 8 e a segunda carga é menos 16. Então, eu vou substituir 8 e menos 16, importante o sinal, aqui em Q1 mais Q2 dividido por 2. Eu vou substituir e vai fazer 8 mais menos 16 dividido por 2. 8 mais menos 16 é 8 menos 16, lembrando das regras de sinais. 8 menos 16 é menos 8. Menos 8 dividido por 2 é menos 4. Então, as duas esferas no final ficam com uma carga de menos 4, porque elas vão trocar até as duas ficarem iguais. Então, alternativa D. Bom, gente, não quero me alongar muito, então era isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, saibam que vocês podem entrar em contato comigo para perguntar o que vocês quiserem. Qualquer feedback que vocês quiserem me dar sobre essa aula também. Espero que tenham gostado. Bons estudos, entrem em contato, qualquer dúvida que tiver. É isso, gente. Abraço.